Olá, bom dia. Como comentei domingo passado, vamos meditar em mais um princípio nesta manhã. 10 minutinhos. Você que começar a ver o vídeo, dê prioridade, separe apenas 10 minutinhos para meditarmos um pouquinho sobre mais um princípio para a glória de Deus. O princípio que eu quero meditar hoje é o princípio da obediência. Vou ler um versículo aqui apenas como base e nós vamos meditar nesse princípio da obediência. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Samuel, porém, respondeu: Tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? É uma pergunta. E depois ele continua dizendo: Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que a gordura de carneiros. Princípio da obediência. Queridos, a obediência ela é tão importante, ela é tão importante a questão da obediência. Nesse primeiro texto aqui, olha o que o profeta Samuel ele está fazendo essa pergunta. Obedecer é melhor do que sacrificar. Por quê? Porque a nação de Israel estava tão preocupada em cumprir rituais religiosos do que obedecer os princípios da palavra do Senhor. E a gente vê em todo o Velho Testamento, né, principalmente Deuteronômio 28, depois, né, se você tiver oportunidade, leia lá, Deus falando várias vezes com a nação de Israel: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, todas as bênçãos que estão escritas neste livro virão sobre ti e te seguirão. Então, o que importa para Deus, Deus não está preocupado simplesmente na nossa obediência em rituais, se nós deixarmos as outras coisas. Então, o princípio da obediência, ele é importantíssimo. Obedecer a quê? A palavra, a verdade, aos princípios, né? Vamos lá para mais um detalhe. O próprio Senhor Jesus, João capítulo 14, depois vocês podem ler nos evangelhos, né? Jesus dizia várias vezes: se vocês me amar, vocês vão guardar os meus mandamentos. Aquele que guarda os meus mandamentos é meu discípulo. Então não adianta nada, queridos, né, a gente cumprir um ritual religioso. O que adianta cumprir um ritual religioso e odiar as pessoas? O que adianta cumprir um ritual religioso e trair o seu cônjuge? O que adianta cumprir um ritual religioso, né, e furtar, roubar, maltratar as pessoas, odiar? O que adianta? E é isso que o profeta Samuel está dizendo com a nação de Israel. Vocês estão preocupados apenas em oferecer sacrifício, porque na época tinham sacrifícios, né? Matava o cordeiro, o carneiro, né? Todas as ofertas que a nação de Israel oferecia no tabernáculo na época. Então o pessoal apenas cumpria um ritual, oferecia uma oferta, tá pronto, é para Deus. Mas as coisas não são assim. Deus não está preocupado apenas com um ritual religioso. Deus está preocupado com a nossa vida como um todo. Se nós, no nosso coração, nós temos procurado, pelo menos procurado, se nós temos proposto a obedecer, a tentar, pelo menos, né, a seguir os princípios universais, os princípios espirituais. Bacana? Vamos lá. Então, Deus está preocupado com a nossa obediência num todo, com todas as áreas da nossa vida, né? Obediência para milagres, né? Nós temos em vários exemplos na Bíblia, mas eu quero citar apenas 2 exemplos de obediência para milagres. Um grande exemplo, né, até no Velho Testamento, é quando Naamã, chefe do exército da Síria, ele foi se encontrar com o profeta Eliseu, né? E o profeta Eliseu, ele deu para ele, né, está lá em 2 Reis, capítulo 5, o profeta Eliseu, ele deu uma diretriz para Naamã, que para Naamã ser curado, ele precisava mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E somente na 7ª vez que Naamã mergulhou no Rio Jordão, foi que ele foi curado de uma lepra. Todo mandamento tem um princípio para quebrar algo no nosso coração, né? Porque Deus, né, ali orientou Eliseu para dar essa palavra para Naamã?
mergulhe 7 vezes no Rio Jordão, e aí você vai ser curado. É porque ele tinha que tirar toda a armadura. E cada mergulho que ele dava, ele expunha a sua lepra. Você vê um chefe de exército, né? Leproso, porque na época, né, as pessoas leprosas, elas eram ridicularizadas, né? Elas tinham que ficar separadas, havia um certo preconceito com os leprosos. Então, quer dizer, cada vez que nós obedecemos é porque Deus quer tratar algo no nosso coração. Então, quer dizer, essa tirada de armadura que Naamã tinha que tirar, ele teve que se despir de várias coisas no coração dele, orgulho, vaidade, eu sou o chefe do exército da Síria, me submeter a um profeta que mandou mergulhar no Rio Jordão. Né? Tem tantos rios mais limpos lá na minha terra, Rabana e Farfar, e eu vou mergulhar no Rio Jordão. Mas a questão não era simplesmente mergulhar no Rio Jordão, a questão era obedecer a direção que Deus tinha dado para um profeta. E quando ele mergulhou o 7º mergulho, ele recebeu a cura. Então, querido, não questione, obedeça, porque Deus vai operar o milagre. Deus opera o milagre quando nós obedecemos debaixo de uma diretriz da palavra, debaixo de uma diretriz do Senhor. Quer ver outro grande milagre? Mediante uma obediência, né? Lá em João capítulo 5, né? O paralítico de Betesda. É muito lindo. Havia, né, algo sobrenatural ali naquele tanque de Betesda. As águas se moviam e o primeiro, né, paralítico que descia ali no tanque de Betesda, ele era curado. Só que as águas já tinham se movido, um outro paralítico desceu no tanque e foi curado. Aí Jesus chega de encontro a esse homem. E esse homem, ele tinha 38 anos que ele era paralítico, né? E Jesus falou, né, lá em João capítulo 5, né, respondeu-lhe, Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? E ele não respondeu nem que sim, que não, ele apenas foi justificar para Jesus. Ninguém tem que me ponha dentro da água. Eu acho muito lindo isso daqui. O que ele está querendo dizer para Jesus? Porque ele começa a se humilhar. Jesus, eu sou um paralítico, eu sou o pior dos piores, porque nem rolar e cair dentro do tanque eu dou conta. Né? Mas Deus não olha a aparência, Deus vê o coração, ele se humilha ali diante de Jesus. Agora olha o princípio da obediência. Aí ele fala para Jesus, né? Não tem ninguém que me pega na hora que a água é agitada. Outro pula na minha frente, ou seja, eu sou o pior dos piores. Além de ser paralítico, nem rolar, nem dar um tibum aqui dentro dessa água, eu dou conta. Né? Aí, Jesus dá uma ordem para ele, que olha para vocês ver que é algo maravilhoso. Enquanto eu estou tentando entrar, desce outro na minha frente. Eu tinha 38 anos. Aí Jesus dá uma ordem para ele e ele obedece. Jesus fala com ele, levanta-te, pega a tua esteira e anda. Olha para vocês ver, aqui está a preciosidade da obediência. Presta atenção. Quando ele obedeceu Jesus, levantou, sem lembrar, sem questionar que ele era paralítico, ele foi curado. Levanta-te, pega a tua esteira e anda. Olha o princípio aqui. Quando nós obedecemos, as águas do milagre continuam movimentando. Porque aquelas águas ali do tanque de Betesda, para o milagre desse paralítico, ela foi apenas prefigurativa no mundo espiritual, ou seja, todas as vezes que nós obedecemos, as águas do milagre se movimentam e a gente recebe algo de Deus. Olha para vocês a preciosidade do princípio da obediência. Ele ouviu a voz de Jesus, se expôs, falou, Jesus, eu sou o pior dos piores. Quando eu tento cair dentro da água, outro entra na minha frente, não tem ninguém que me joga lá dentro. Ele estava querendo te falar, Jesus, fica aqui comigo, que na hora que as águas movimentar, o Senhor mesmo me empurra aqui dentro desse tanque. Mas a questão ali era o seguinte, o que Jesus queria mostrar com aquilo ali é o princípio da obediência. Ou seja, todas as vezes que nós obedecemos, as águas no mundo espiritual, as águas do milagre continuam se movimentando. Aquelas águas se movimentando no mundo físico, né, prefigurou um princípio espiritual ali para aquele paralítico, que tinha 38 anos que estava naquela situação. Então, queridos, deixa aí hoje esse princípio da obediência, né? Falei que a live é apenas 10 minutinhos, estou terminando. Guarde isso, quando você obedece, milagre acontece. Tem um slogan que diz que obediência quebra a maldição. Eu não gosto muito de entrar nessa seara, não. Eu gosto, né, porque para mim o que quebra a maldição é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Foi ele que quebrou todas as maldições.
Mas eu gosto de um outro detalhe, é o seguinte, eu acho que a questão da obediência, ela entra na questão da lei da semeadura. Eu gosto de pegar um outro slogan que é o seguinte, obediência gera bênçãos, desobediência gera maldição. Então todas as vezes que eu obedeço, eu entro no princípio da lei da semeadura e eu vou colher bênçãos. Todas as vezes que eu desobedeço, eu entro no princípio da semeadura e eu vou colher maldição. É a questão, né, da consequência. Então eu não gosto muito de entrar nessa seara, que a obediência quebra a maldição. O que quebra a maldição é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele quebrou todas as maldições. E quando eu creio, e aí eu me coloco, me submeto ao sacrifício de Jesus, à fé em Jesus Cristo, eu sou livre e eu posso ter, debaixo dessa graça, a graça de obedecer. Para encerrar, Tiago capítulo 1, versículo 22, não seja apenas ouvintes esquecidiços, mas seja praticantes da palavra. E para encerrar, eis uma pergunta para nós. Como obedecer? Como cumprir esse princípio, queridos? É reconhecimento no coração. É reconhecimento no coração. E para encerrar, Daniel, lá na Babilônia, ele propôs no coração ser fiel, ser obediente. Se você propor no coração, agora se você falar com palavras de boca para fora, eu vou tentar, vou fazer isso, não vai mudar muita coisa não. Agora se você propor no coração, em Cristo Jesus, reconhecendo a graça, o amor dele, a benignidade dele, a bondade dele, aí você consegue obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Você vai sacrificar, você vai cumprir, né, os seus votos, né, vamos dizer, espirituais, mas toda a sua vida também vai estar em dia diante do Senhor. Por quê? Porque você propôs no coração, como Daniel, a ser fiel ao Senhor, independente das circunstâncias. A vida dele foi colocada à prova, mas ele propôs ser fiel ao Senhor. Bacana? Um forte abraço no coração, queridos. Domingo que vem, mais 10 minutinhos de meditação sobre meditando em princípios, né? Compartilhando alguns princípios. Que Deus te abençoe, tenha um excelente domingo, né? Que o Senhor te livre dessa infecção aí, desse vírus, em nome de Jesus. E os que já, né, estão submetidos aí a essa infecção, que o Senhor possa curá-los, abençoá-los, em nome de Jesus. Guarde isso. O princípio da obediência é importantíssimo. É importantíssimo. Em todas as áreas da vida. E também a obediência para estar debaixo do movimento espiritual, no mundo espiritual, para receber milagres do Senhor. Um forte abraço no coração. Beijo no coração. Fiquem com Deus.